Uma segunda característica que eu desejo apresentar é a estabilidade. A estabilidade, ela é outra das qualidades que se deve encontrar na vida de todo servo de Deus. O homem, ele é emotivo por natureza e precisa aprender a controlar suas emoções. Muitos crentes são extremamente inconstantes devido à falta de controle de suas emoções. Entre os 3 homens mais próximos de Jesus, havia um homem cheio de rompantes estarrecedores. No momento cheio de fé, em outro momento cheio de dúvidas. O nome desse servo era Pedro, que significa pedra. Entretanto, suas atitudes não correspondiam ao significado de seu nome. Muitos de nós somos como Pedro. Pedro era uma pessoa muito emotiva, sanguínea e inconstante. A emoção, ela deve fazer parte de nós e não devemos abafá-la. Não há nada de errado em chorarmos, rirmos, pularmos ou darmos alguns gritos de glória a Deus. Entretanto, não podemos ficar oscilando em nossa fé segundo oscilam nossas emoções. Vejamos alguns momentos da vida de Pedro. Em Mateus capítulo 16, verso 13 a 23, nós encontramos um momento em que Pedro confessa Jesus como Cristo, isto é, o Messias, o Filho de Deus. Jesus o enaltece devido ao discernimento que teve ao receber uma revelação da parte do Pai. Poucos minutos depois, Jesus começa a descrever os sofrimentos que teria que passar. Pedro, comovido diante das palavras do seu mestre e movido por uma boa vontade, chama Jesus à parte e o repreende para que parasse com aquelas palavras negativas, tão cheias de pessimismo. No mesmo instante, ele é repreendido por Jesus, pois se deixara influenciar por pensamentos provindo agora da parte de Satanás. Veja que mudança. Há poucos instantes estava na glória. Foi instrumento de revelações celestiais. 1 minuto depois estava no inferno, se tornar instrumento de revelações diabólicas. Muitos de nós passamos por experiências como esta, porque damos muita vazão às nossas emoções e não paramos para discernir de que fonte vêm as palavras que estamos dizendo. Você se lembra de Pedro em sua experiência com a lei da gravidade? Mateus capítulo 14, verso 25 ao 32. Pedro, ele teve um rompante de fé e decidiu andar sobre as águas. Se parássemos nossa leitura nos versos 28 e 29, poderíamos afirmar que Pedro era um homem cheio de fé, capaz de desafiar a própria lei da gravidade por causa de sua confiança em Jesus. Basta ler os versos seguintes para descobrirmos que seus rompantes são apenas momentos de emoções que mudam rapidamente. Em poucos segundos depois, ele olhou para as circunstâncias e afundou. É verdade que Pedro teve fé e coragem para descer do barco. Ninguém mais o teve. Entretanto, o que adianta fé sem constância? Pedro afundou, e se não fosse a misericórdia de Jesus, estaria até hoje no fundo do mar. Uma fé que não dura pode nos levar a situações muito complicadas. Não tome decisões baseadas em emoções. Tome decisões pela fé, mas que sua fé seja uma fé estável, para que você não afunde em seus propósitos. Pedro foi um homem totalmente inconstante até receber o Espírito Santo. Em outro episódio, Pedro disse a Jesus que estava pronto a morrer por ele, e com ele se necessário. O apóstolo chega a lutar com homens que foram prender a Jesus, cortando a orelha de um deles. Pedro parecia realmente pronto a morrer por seu mestre,
mas seu coração inconstante ainda o trairia, mesmo sendo avisado antecipadamente por Jesus. Ao ver Jesus sendo escárnio, motivo de zombaria, nas mãos dos soldados romanos e dos sacerdotes judeus, deixou-se ser tomado pelo medo e por 3 vezes, ao ser indagado como seguidor de Jesus, o negou. Pedro afirmou nunca tê-lo visto. Seu coração o traíra. Ninguém com um caráter tão instável pode ser um bom servo. Como confiar em alguém tão instável? No momento é uma bênção, traz revelações do alto dos céus, e 2 minutos depois traz revelações do inferno. No momento está lutando junto com você, e ao dar as costas está te traindo. Em um instante te confessa, e no outro te nega. Que futuro pode ter um ministério de uma pessoa assim? Nenhum, não é verdade? Pedro é a grande prova do amor de Cristo por seus discípulos. É a grande prova que Jesus não desiste de nós. E não importa o quanto somos falhos. Então não desanime. Jesus quer te usar e te fazer um grande servo para a sua seara. Pedro precisou ser esmiuçado por Deus para que pudesse ser uma pedra firme, segura, confiável. Este apóstolo jamais tentou enganar a Jesus. Seu amor por Jesus era real. E com certeza Pedro era o discípulo que mais estava disposto a morrer por Jesus. Entretanto, não conseguia vencer sua carne. Foi dolorido para Pedro reconhecer que não conseguia fazer o que queria, que não conseguia ser fiel ao Senhor como desejava. Sua descoberta leva a uma profunda depressão, ao derramar de lágrimas, conforme podemos ler em Mateus capítulo 26, versos 75. Contudo, foi necessário Jesus permiti-lo cair na real. Era necessário Pedro enxergar o que realmente era por dentro. Ele precisava ver que era fraco emocionalmente e impulsivo, que suas palavras e ações, na verdade, escondiam o verdadeiro Pedrão. Sua queda foi profunda, esmagando sua autoconfiança. A partir dessa realidade, Pedro tem um novo encontro com Jesus. Entretanto, Pedro já não era mais o mesmo homem. Estava pronto para rever tudo o que aprendera com o Mestre e finalmente se tornar um homem inabalável, estável. Pedro passa agora a admoestar os irmãos para que fossem firmes na fé, para que resistissem ao diabo em meio às ciladas e tentações proporcionadas pelo mesmo. No término de sua carta, pede aos irmãos para que permanecessem firmes em sua fé. Este novo Pedro foi capaz de suportar a terrível dor da cruz, firme em sua fé, firme como uma rocha diante do medo. Desta vez Pedro não teve dúvida em declarar seu amor a Jesus. Deus quer transformar você, assim como transformou a Pedro, num homem, numa mulher estável, de fé inabalável. É tragicamente possível que nosso suposto amor ao Senhor não passe de pouco mais que um apego sentimental. Talvez nosso amor não seja tão profundo como deveria ser. Como agiria você se Deus permitisse que o diabo lhe tirasse tudo que possui, como fez com Jó? Os filhos, seus bens, sua saúde. Queremos viver 100% para Cristo. Entretanto, ainda somos dominados por nossos sentimentos e agimos com inconstância. Um dia somos heróis na fé e no outro destruímos a fé de todos que se aproximam de nós. Oremos para que sejamos servos estáveis, firmes na fé, prontos, se necessários, a doar nossas vidas
por amor a Cristo. Deixe Deus trabalhar em seu caráter, ainda que doa. Mas ao término deste trabalho, você será uma nova pessoa. Deus te abençoe.